Irmãos, graça e paz a todos. Prazer, alegria poder compartilhar com os irmãos hoje a palavra. No começo do culto, eu não estive aqui com os irmãos porque eu estava ali com os nossos irmãos da congregação de Serra das Brisas. Estava ali compartilhando a ceia com eles, ministrando a ceia. E assim que encerrou-se lá, eu vim correndo para cá para que pudesse estar com os irmãos. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é um texto que já fazem quase 3 anos que eu compartilhei ele com vocês aqui na igreja. E eu entendo que é um assunto muito importante para a nossa caminhada no ano de 2022. É o texto do Salmo de número 100. Salmo de número 100, um salmo bastante conhecido. No último domingo a gente encerrou a nossa série de exposição em Efésios. E após eu retornar de férias, a gente vai começar algumas outras séries de exposição. Mas hoje a gente vai meditar, refletir no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Eu vou ler do verso 1 ao 5, todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus para nos conduzir nesse momento de exposição da palavra. Pai Celeste, nós estamos diante da palavra do Senhor, nós a lemos, sabemos que ela é inspirada pelo Teu Santo Espírito, por isso é palavra do Senhor para as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, mesmo quem a inspirou, possa trazer iluminação, trazer-nos entendimento da Tua palavra, que o nosso coração possa ser nessa noite como solo fértil para o recebimento da palavra do Senhor, que a nossa mente seja iluminada para que nós possamos entender a palavra do Senhor nessa noite. Que uma vez que ela for entendida, nós possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, biblicamente falando, todo cristão ele precisa entender e ele precisa praticar a adoração a Deus em sua vida. A Bíblia, repetidamente, ela vai nos chamar, nos convocar para adorar o Senhor. E ela faz isso não porque o nosso Deus ele necessite de adoração, como se ele estivesse lá no céu, sentado, clamando e rogando, dizendo: olha, eu preciso ser adorado, e vocês, por favor, me adorem. Não. A questão é que somos nós que precisamos adorar ao Senhor. A falta de adoração ao Deus verdadeiro, consequentemente, irá nos levar a adorarmos um Deus falso no lugar de Deus, do Deus verdadeiro. João Calvino, ele dizia que todo ser humano, ele é essencialmente uma criatura religiosa. E ele é assim porque ele tem dentro dele aquilo que os estudiosos, até mesmo da ciência da religião, destacam como a semente da religião, que está impregnada no ser humano. Então, em cada ser humano há um senso da divindade. E quando o homem ele é direcionado pela revelação de Deus, pelas Escrituras, ele então passa a adorar o Deus verdadeiro. Em contrapartida, quando ele não é direcionado por essa revelação de Deus, pelas Escrituras, ele vai se curvar diante de alguns ídolos, que ele vai até mesmo construir para si. Ele vai forjar para si alguns ídolos para que ele se curve diante desses deuses. A história do povo de Israel, ela destaca para a gente a importância da adoração na vida do povo de Deus. Dentre os propósitos da existência do tabernáculo, quando a gente estuda Deus dando ordem para o seu povo ali aos pés do Monte Sinai, para que o povo possa então construir um tabernáculo, dentre um dos propósitos da construção desse tabernáculo é a ênfase na prioridade, na centralidade da adoração a Deus. A própria localização do tabernáculo indicava isso, ele era central ali no acampamento,
e isso indicava, olha, a adoração a Deus, ela precisa ser central na vida de vocês. É claro que quando a gente fala de adoração, adoração não se resume a isso que a gente faz aqui na igreja. Esse momento do qual nós adentramos aqui às 7 horas, e se Deus nos permitir, nós vamos até às 20h30. Não, a adoração, ela vai além disso aqui. É claro que há outros tipos de adoração, e há pelo menos mais 2 tipos de adoração. Nós adoramos a Deus individualmente no decorrer da semana, quando a gente lê a palavra, medita, tira momento de oração, entoa ao Senhor cânticos espirituais. Esse é um momento, esse é um meio de adorar o Senhor, adoração individual. Nós adoramos a Deus também quando nós nos reunimos com a nossa família, aquele culto familiar que a gente deveria fazer mais em casa, mas por vezes não faz. Então ali também é um momento de adoração ao Senhor. E essas 2 adorações, ela vai então culminar na adoração ao Senhor aqui na igreja. Ela vai resultar nessa adoração aqui na casa do Senhor. Mais tarde, na história do povo de Israel, o tabernáculo ele foi substituído pelo templo. E a adoração no templo continuou sendo central para o povo do Antigo Testamento. Durante todo o Antigo Testamento, Deus ele abençoou o seu povo de acordo com a qualidade da adoração que eles prestavam a Deus, como ele também puniu o seu povo e ele corrigiu o seu povo diante de uma adoração ruim ou de uma adoração hipócrita diante dele, ou de uma adoração que não estava de acordo com aquilo que ele havia prescrevido, para que ele pudesse ser adorado. O próprio livro de Malaquias, ele destaca para a gente essa realidade. Ele destaca que o povo estaria debaixo de julgamento se eles não acabassem com aquela adoração falsa e hipócrita que eles estavam oferecendo a Deus. No Antigo Testamento, a adoração ela vai permanecer como prioridade do povo de Deus. E é por isso que é tão importante a gente compreender e praticar a adoração a Deus no decorrer da nossa caminhada. E o Salmo 100, ele tem tudo para nos ajudar a fazer isso, de um modo que seja agradável ao Senhor. Prestar uma adoração do qual o Senhor possa se agradar quando nós assim o fizermos. O livro dos Salmos, meus irmãos, eu já frisei isso aqui, ele é dividido em 5 coleções de salmos, são 5 coleções, e o Salmo 100, ele está inserido dentro de uma dessas coleções, que é a 4ª coleção, ela é composta do Salmo 90 até o Salmo 106. E dentro dessa coleção, o Salmo 93 até o 100, o que eles vão fazer? Eles vão celebrar o reinado e a grandeza de Deus, a entronização de Deus. Aquele que está entronizado, é aquele que é o rei sobre todos os reis, é o rei sobre toda a criação. É isso que a gente vai encontrar como celebração nesses salmos do 90 até o Salmo, do 93 até o Salmo 100. A autoria desse salmo ela é desconhecida, assim como boa parte dessa coleção de salmos que a gente tem. Os estudiosos eles vão apontar para a gente, com base no verso 4, que esse salmo ele foi composto para ele ser cantado de forma festiva e ao mesmo tempo de forma convidativa, toda vez que o povo se achegasse a Israel para cultuar o Senhor. A gente sabe que existiam algumas comitivas do povo que iam até Israel, pelo menos por 3 festas anuais ali, para adorar o Senhor. E toda vez que o povo estava ali para cultuar o Senhor, esse era um dos salmos que o salmista ali, ou o cantor, aquele que era o responsável, cantava, convidando e exortando o povo a adorar o Senhor. Então, meus irmãos, o que a gente tem nesse salmo é um cântico triunfante de louvor ao Senhor, expressando uma convocação para adorar o Deus de Israel. E isso pode ser visto pela presença de alguns verbos imperativos que estão aí na segunda pessoa do plural, indicando que o convite não é para uma pessoa só específica, mas é para toda uma congregação vir e adorar ao Senhor. O verbo celebrai, ele está na segunda pessoa do plural, por mais que a nossa tradução não traduza dessa forma. O verbo servir, o verbo apresentai-vos, o verbo rendei-lhe e o verbo bendizei-lhe. Todos estão no imperativo, estão expressando uma ordem e convidando toda uma congregação para que eles possam então adorar o Senhor. Então o Salmo 100, ele é esse salmo de convite. Mas ele fica só no convite para adoração? Não. Ele vai além de convidar e ele vai demonstrar, ele vai destacar algumas posturas que o adorador deve ter toda vez que ele for prestar culto a Deus. Esse salmo, então, ele não se preocupa apenas em convidar-nos a adorar o Senhor, mas ele se preocupa também com a conduta, com a nossa postura ao cultuar ao Senhor. É claro que
os elementos de culto, eles são importantes, que são as partes que nós inserimos dentro da nossa liturgia para o culto ao Senhor. E quanto a isso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem o maior zelo de colocar aquilo que de fato a palavra de Deus prescreve, aquilo que Deus requer na sua adoração. Mas aqui, esse salmo ele está preocupado com um ponto a mais, e ele está preocupado com a postura. Qual que deve ser então a nossa postura ao adorar ao Senhor? E eu quero aqui, meus irmãos, à luz desse texto, destacar pelo menos 3 posturas que são essenciais para que nós possamos prestar um culto adorável ao Senhor, um culto agradável ao Senhor, melhor dizendo. As 3 posturas, elas são claras e elas são fáceis de ser entendidas. A gente precisa adorar o Senhor com alegria, essa é a primeira postura. A segunda postura é de reconhecimento, a gente tem que ter uma postura de reconhecimento acerca de quem nós estamos adorando. E por fim, nós precisamos também ter uma postura de gratidão ao Senhor. É sobre isso que a gente vai pensar à luz desse texto. Destacando aqui então a primeira postura, nós precisamos adorar o Senhor com alegria. Toda vez que nós viemos cultuar o Senhor como igreja, ou quando você em casa for tirar o seu culto individual com a sua família, nós precisamos prestar um culto ao Senhor que seja com alegria. O verso 1 e o verso 2 vão destacar isso para a gente. No verso 1, a gente tem uma introdução desse salmo. E aí o convite é colocado pelo salmista para adoração ao Senhor. O verso 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aqui nesse verso a gente tem o primeiro imperativo, a primeira ordem que é colocada. E a ordem é: celebrem ao Senhor, celebrem a Deus, celebrem aquele que está entronizado. Na língua original, esse verbo aqui ele tem o sentido de clamar, é a ideia de proferir um forte grito ao Senhor. É essa a ideia de celebrar. Olha, cantem ao Senhor, celebrem ao Senhor, adorem ao Senhor, mas façam isso com toda a força que vocês tiverem. Faça isso com convicção, faça isso com todo o ser de vocês. Estejam empolgados na adoração ao Senhor, celebrem ao Senhor. E note que esse convite, ele é proposto não só para o povo de Israel. Ele é proposto para o povo de Israel, mas o salmista ele amplia o leque aqui, ele diz, olha, celebre ao Senhor todas as terras, ou seja, é para todos os povos, não só os judeus, cultuarem e adorar o Senhor. É um convite, meus irmãos, que tem um aspecto universal, está chamando todas as nações para que elas se curvem e adorem ao Senhor. Alguns salmos destacam essa convocação universal. Não é só o Salmo 100 que vai fazer isso. O Salmo 66, verso 1 diz, aclamai a Deus toda a terra. O Salmo 96, verso 1 diz, cantai ao Senhor todas as terras. O Salmo 98, verso 4 diz, olha, celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. E aqui, os comentaristas eles vão destacar que há um convite missionário da parte do salmista, desde o contexto do Antigo Testamento, já convidando todos os povos a virem e adorar o Deus verdadeiro. Há um convite missionário aqui já impregnado no Antigo Testamento. Não é só no Novo Testamento que o leque se abre. Aqui no Antigo Testamento, olha, vamos adorar o Senhor. Todos os povos da terra venham e adorem o Senhor. No verso 2, nós temos o modo, a atitude, a postura que o salmista requer de todos aqueles que vêm para adorar o Senhor. No verso 2 é dito assim, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Aqui há a presença de mais um verbo expressando ordem, e o verbo é servir. Sirva ao Senhor com alegria. E a palavra servir aqui, o verbo servir, no contexto desse salmo, ele possui a ideia de culto. Servir ou cultuar é a mesma coisa, né? No contexto do salmo aqui. Cultuar o Senhor é você prestar um serviço ao Senhor. É você servir ao Senhor de fato. É você vir com toda a sua força, com todo o seu ser, dedicar esse tempo para quê? Para um serviço ao Senhor. E os estudiosos destacam, olha, culto é um serviço ao Senhor. Mas observe que esse servir, esse cultuar ao Senhor aqui, ele deve ser com alegria. É essa postura que Deus requer de nós. Nós podemos vir, todas as terras podem vir, cultuar ao Senhor, mas uma vez que forem fazer isso, façam com alegria. Não façam de qualquer modo. Lembre-se que quem precisa adorar o Senhor somos nós. Não é Ele que carece da nossa adoração, mas uma vez que nós nos chegamos até Ele, para que
possamos cultuá-lo, nós precisamos fazer isso com alegria. A palavra júbilo que a gente encontra no verso 1, ela não está no original. O que está no original é celebrar ao Senhor todas as terras. Mas o tradutor, ele coloca a palavra júbilo já no verso 1, para enfatizar o modo que é colocado para a gente no verso 2, que deve ser com alegria. Júbilo também é a ideia de alegria. Celebrem ao Senhor com alegria. Sirvam ao Senhor com alegria. E a pergunta que a gente precisa fazer é: por que cultuar a Deus com alegria? Por que nós precisamos nos ajuntar assim para cultuar o Senhor, mas fazê-lo com alegria? Meus irmãos, porque o Senhor nos convida a cultuá-lo dessa forma. Ele quer que a nossa adoração para Ele seja uma adoração alegre, uma postura de alegria da nossa parte para com Ele. De que forma que nós podemos expressar essa alegria? Através de cânticos. O salmista vai dizer: servi ao Senhor com alegria, e ele continua: apresentai-vos diante dele com um cântico. É uma boa maneira da gente expressar a alegria diante do Senhor. Quando eu digo alegria, meus irmãos, não é aquela ideia de entrar aqui dentro do templo aqui e só ficar rindo, sabe? Tipo um bobo alegre, só rindo. Não é essa a postura. É a postura de um coração alegre mesmo, satisfeito de estar na casa do Senhor, sem preocupação com o que está acontecendo fora dessas quatro paredes. Eu estou aqui nesse momento para adorar o Senhor. É tentar ao máximo possível se desligar daquilo que pode tirar a sua atenção. Para quê? Para que a sua adoração seja uma adoração alegre ao Senhor. Meus irmãos, motivo não nos faltam para que nós possamos adorar o Senhor com alegria. Só o fato de nós estarmos aqui nessa noite é sinal que o Evangelho de Cristo um dia fez sentido para as nossas vidas. É sinal de que o Espírito Santo tirou o coração de pedra que estava em nós, gerou dentro de nós um coração de carne, pegou as nossas inclinações, que era para o pecado, e inclinou para Ele, para obedecer a palavra de Deus. Isso já é um motivo, meus irmãos, para estarmos alegres aqui. Olha para o irmão do seu lado aí, ele está com vida, mais um motivo. Você também está com vida, meu irmão. Esse é um motivo para estarmos alegres nessa noite. Nós estamos vivos para a adoração ao Senhor. E nós precisamos fazer isso com um coração alegre. E a pergunta que a gente deve fazer diante dessa proposta aqui do salmista é: será que nós temos adorado ao Senhor com alegria? Será que essa tem sido a minha postura e a postura de vocês? É possível, meus irmãos, que no decorrer da caminhada a gente se entristeça tanto por causa das dificuldades, dos problemas, e isso acaba afetando, meus irmãos, a nossa forma de adorar ao Senhor. Já ouviu falar da tal da autocomiseração? A pessoa é tão afligido e ele às vezes lidar tão mal com a aflição que ele começa a viver debaixo da autocomiseração. Eu sou o coitado, eu sou o coitado, eu sou o coitado. Aí chega, vai adorar como um coitado. Tudo que ele vai fazer é como um coitado. Será que nós somos tão coitados assim, meus irmãos? Será que a graça de Deus não tem superabundado sobre as nossas vidas? Será que o fato de estarmos com vida não nos deveria motivar para que nós possamos adorar o Senhor com alegria mesmo? A gente tem que tomar cuidado com isso. No contexto do Antigo Testamento, meus irmãos, chegar-se à presença de um rei com um semblante triste, sabe o que ocasionaria? A morte daquele que chegasse diante do rei com um semblante triste. Lembra de Neemias, no capítulo 2? Ele pensa duas vezes antes de chegar diante do rei. Por que ele estava triste? Por causa da situação do povo, que estava tentando construir Jerusalém novamente, os muros, e ele sabe da situação do seu povo, mas ele pensa, leia o texto lá, ele pensa duas vezes antes de chegar diante do rei, porque ele sabia que se ele chegasse com um semblante triste, ele poderia ser morto diante do rei. E aqui, meus irmãos, o salmo é um salmo para o rei. Então, quando nós viermos cultuar o Senhor, a nossa postura, ela deve ser uma postura de alegria, meus irmãos. Alegre-se por ter essa oportunidade. Muitos estão nesse momento, meus irmãos, se curvando diante de deuses falsos, com adoração falsa nesse exato momento. Mas nós não, nós somos direcionados à adoração ao Deus verdadeiro. É o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. É a Ele que nós estamos aqui adorando. Não é perda de tempo que nós estamos fazendo aqui. Há 1h30 que nós vamos ficar aqui. É uma hora produtiva para a nossa vida. Hoje é o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. E nós temos o privilégio, nós temos liberdade em um país onde não tem ainda perseguição física, do qual nós podemos nos reunir e cultuar ao Senhor. E o que nós precisamos então? Alegria na hora de cultuar o Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, com o ritualismo na nossa vida. Às vezes a nossa adoração, ela se torna um mero ritualismo, sabe? Eu vou adorar o Senhor porque os meus pais adoram ao Senhor.
porque o meu avô adorava o Senhor. O meu pai continuou essa tradição e ele adorava o Senhor. E aí eu também vou adorar o Senhor. E aí a semana passa, e quando chega no sábado, aí começa a pensar, nossa, amanhã eu tenho que ir para a igreja, né? O pastor fala que domingo é o dia do Senhor. Amanhã eu tenho que tirar a parte da manhã para a escola dominical e o culto à noite. Nossa, que tristeza. Meus irmãos, às vezes a gente não torna isso externo, mas o coração está pulsando dessa forma. Que tristeza. 1h30 ali dentro daquela igreja, ouvindo os irmãos cantarem, aí um irmão faz uma oração, o outro lê um texto bíblico. Meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque senão essa prática da adoração vira um mero ritualismo na nossa vida. E aí a gente fica doido para chegar ao horário, que dê logo 8h30 para a gente ir embora. Que o irmão termine logo a parte da liturgia, que o pastor faça logo o sermão. Para quê? Para que eu vou embora. Ai, aleluia. Aí quando sai, aleluia. Ufa, agora sim. Meus irmãos, alegria diante do Senhor. O salmista está dizendo, olha, celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Tenham alegria em servir ao Senhor. Essa é a postura que Deus requer de nós, primariamente. Há uma segunda postura aqui, que é a postura de reconhecimento. Ela está descrita para a gente no verso 3. O salmista diz, olha, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Mais uma vez, um verbo imperativo é colocado aí para a gente, o verbo saber. Ele descreve, olha, sabei que o Senhor é Deus. E o propósito desse verbo aqui é indicar consciência, reconhecimento daqueles que estão chegando para adoração ao Senhor. Ou seja, reconheçam o objeto da adoração de vocês. Reconheçam aquele a quem vocês estão para adorar. E o salmista ele vai destacar alguns tipos de reconhecimentos que a gente precisa ter na nossa adoração. Primeiro, nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus. Nós não estamos adorando alguém qualquer. Nós não estamos adorando uma imagem criada e formulada pela mente humana. Nós estamos adorando aquele que é o próprio Criador da mente humana. Nós estamos adorando aquele que é o Criador das nossas vidas. Ele é Deus, santíssimo, gracioso, misericordioso. É Deus que nós estamos adorando. E é o único Deus, o Deus verdadeiro. Outro reconhecimento que a gente precisa ter é de que foi Ele quem nos fez. Nós existimos, meus irmãos, por causa dEle. Nós vivemos por causa dEle. E nós nos movemos por causa dEle. Nós não somos autônomos como alguns costumam pensar que são. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, reconheçam quem você está adorando. Aquele que nos fez, que nos criou. Aquele que trouxe-nos à existência. É a Ele que nós estamos adorando. Terceiro aí, reconhecimento. Dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ou seja, meus irmãos, nós somos propriedade de Deus. Ele nos escolheu para ser o seu povo. Em Cristo Jesus, a gente foi inserido na família de Deus. E mais, somos as suas ovelhas e Ele exerce um pastorado sobre a nossa vida. Ele é o nosso supremo pastor. E esse conceito aqui, é claro que ele é mais desenvolvido ainda à luz do Novo Testamento. Lá em João 10:11, o próprio Jesus ele vai dizer, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É a esse Deus que nós estamos aqui nessa noite cultuando. Aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para dar vida para cada um de nós. E vida com abundância. Reconheçam quem vocês estão adorando. Que eu reconheça quem eu estou adorando. Observe o quanto é importante, meus irmãos, essa necessidade de reconhecimento. O Salmo 95, versos 6 e 7, ele diz, olha, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Saber quem é o Senhor, meus irmãos, é importantíssimo para mudar a nossa conduta na hora da adoração. É importantíssimo.
A falta dessa postura aqui, meus irmãos, infelizmente, ela traz sérias implicações para a nossa adoração. Se a gente não tem reconhecimento de quem estamos adorando, a sua palavra acaba não fazendo muito sentido para a gente. A gente pode até cantar santo, 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 mas isso às vezes zero sentido para a nossa vida. Se a gente não reconhece, meus irmãos, quem nós estamos adorando, a gente vai ter falta de reverência no momento do culto. O culto ele acaba se tornando uma feira, sabe? Faz o que quer, o povo entra na hora que quer, sai na hora que quer, e o culto está acontecendo, e o povo está tranquilo, tranquilo. Agora, se a gente tem reconhecimento de quem nós estamos adorando, 1h30 é uma hora muito sagrada, 1h30 é muito sagrada para a nossa adoração. É para o Senhor. Vou me dedicar ao máximo para adorar o Senhor. A falta de reconhecimento faz isso mesmo. Se a gente não reconhece quem a gente tem adorado e quem a gente está adorando, meus irmãos, são os assuntos da semana, ou até mesmo do dia, que vão tomar conta do nosso coração e da nossa mente, enquanto nós estamos aqui nessa 1h30. É o que nós comemos no almoço, e se for piqui, você vai lembrar dele o dia todo, né? Vai chegar daqui à noite lembrando dele. Eu gosto de piqui. O futebol, meu time perdeu hoje, aí chega aqui no culto, chateado. A nossa aparência, será que eu estou bonito para adorar o Senhor hoje? Até tem um elemento bom, né? É para adoração, tem que ficar bonito. Será que eu estou bonito? Será que as pessoas estão percebendo que eu estou bonito? Nossa, amanhã, segunda-feira, amanhã começa a semana, o dia de pobre é amanhã, né? Começa. Amanhã eu tenho que pegar cedo no trabalho. Pensando bem, pastor, demora um pouquinho mais. Porque enquanto isso eu estou anestesiado aqui dentro da igreja. Saiu dali, próximo passo, trabalho amanhã cedo. Meus irmãos, a falta de reconhecimento de quem nós estamos adorando faz com que a nossa mente, tome asas e voe no decorrer do culto. Para a gente focar, meus irmãos, na nossa adoração, a nossa mente, para ela ficar focada, isso é um desafio para a gente, não é fácil mesmo. Tem muitas coisas para nos distrair. O barulho daquele ali tira a nossa atenção, o microfone desregulado, qualquer coisa tira a nossa atenção mesmo. E a gente precisa exercitar, tomar cuidado para que isso não venha tirar. A gente fica o máximo possível concentrado na adoração. Mas para que isso aconteça, tem que haver um reconhecimento da nossa parte. Quem eu vim adorar nessa noite? Eu vim adorar o Senhor, e Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele é o meu pastor. E eu sou ovelha dEle. Portanto, reconhecimento da minha parte. Reverência para o culto. A reverência não é para mim, nem para quem está fazendo a liturgia aqui não, irmãos. Quando a gente fala isso, é para Deus. Se o culto fosse para mim, meus irmãos, eu faria qualquer coisa para vocês aqui. Poderia ficar à vontade. Ao invés desses bancos duros aí, seria melhor colchonetes ou aquelas cadeiras de fio. Mas o culto é para Deus, meus irmãos. Então a gente precisa se concentrar, focar na nossa adoração. Porque é para Ele. Reconheçam que o Senhor é Deus na adoração. Terceira e última postura que é colocada nesse salmo, ela vai do verso 4 ao 5, que é a postura da gratidão. Nós devemos cultuar ao Senhor com gratidão. O verso 4 vai dizer o seguinte: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O verso 4 aqui, ele apresenta o convite para entrar nos átrios, mas ele diz, olha, entre com ações de graças e hinos de louvor. Na parte B do verso 4, 2 imperativos são colocados: rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome. E esses 2 verbos aqui, eles vão indicar para a gente a atitude de gratidão sendo expressada através do louvor para com Deus. Seja grato para com Deus. No verso 5, o salmista ele vai propor para a gente os motivos para a nossa postura de gratidão. Verso 5 ele vai dizer, porque o Senhor é bom. Logo na parte A do verso 5, porque o Senhor é bom. É por causa da bondade de Deus, e aqui o salmista nos lembra dela, que nós precisamos adorar o Senhor com gratidão. A bondade de Deus, meus irmãos, é um dos seus atributos. Aquilo que descreve quem Deus é. E uma das descrições de quem Deus é que Ele é bom. Ele é todo bondoso.
Quando a gente olha para a revelação de Deus, meus irmãos, nós podemos notar o quanto de fato Deus é bom. E o quanto Ele manifesta essa bondade na sua criação. Inclusive a nós que somos o seu povo. A bondade faz parte da essência de Deus, daquilo que Ele é. E Ele manifesta essa bondade diariamente conosco. Nos alimentamos, a providência de Deus é resultado da bondade de Deus. A bondade de Deus, meus irmãos, é um dos motivos para a nossa gratidão ao Senhor. O ano que se passou, 2021, certamente Deus foi extremamente bondoso com vocês. E para o ano de 2022, se Deus nos permitir passar por ele, Ele vai continuar sendo bom com a gente. Se não nos permitir passar por ele, continua sendo bom com a gente. Há toda uma eternidade nos aguardando, nos esperando. A morte vai abrir só uma outra realidade para a gente. Há toda uma realidade eterna nos aguardando. Ele continuará sendo bom, até mesmo com aqueles que Ele buscar para si. Ele continua sendo bom, porque Ele é todo bondoso. Outro ponto que a gente tem aí de motivo é a misericórdia de Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus, meus irmãos, é uma das expressões da bondade de Deus. É um modo dele expressar essa bondade para com o seu povo. Deus ele é misericordioso porque Ele é bom. E Ele é bom porque Ele é misericordioso. Vice-versa. O Salmo 103, verso 11, nos fala quão grande é a misericórdia de Deus. Ele diz, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, no capítulo 3, verso 22 e 23, ele destaca que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Sabe por que nós não somos destruídos e consumidos? Por causa da misericórdia de Deus, que se renova diariamente nas nossas vidas. De manhã, primeira oração que você for fazer, primeiro motivo de agradecer logo cedo, antes de pedir, Pai, obrigado, porque a sua misericórdia se renovou no dia de hoje sobre a minha vida. E ela vai me acompanhar no decorrer desse dia. Motivo de gratidão ao Senhor. Por fim, o outro motivo, e o último motivo que é colocado aqui pelo salmista, é a sua fidelidade. E de geração em geração, a sua fidelidade. A fidelidade do Senhor ela é descrita como constante, meus irmãos. Ela é de geração a geração. E Deus demonstra isso muito claro na sua aliança que Ele firmou com o seu povo. Por mais que o povo seja faltoso diante da aliança no Antigo Testamento, Deus mantém de pé a sua aliança. Deus mantém de pé a sua aliança. Ele nos trata, meus irmãos, como os filhos da promessa dele. Nós somos filhos da sua promessa. E a fidelidade de Deus aqui é outro elemento colocado para a nossa gratidão. A verdade, meus irmãos, é que motivo não nos falta para expressarmos a nossa gratidão ao Senhor. O salmista colocou 3 aqui para a gente. Quantos outros motivos a gente não tem para entrarmos aqui e cultuarmos ao Senhor com gratidão? Basta olhar para a cruz de Cristo, meus irmãos. Para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Certamente você verá inúmeros motivos se você olhar para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A bondade de Deus está expressa lá na cruz de Cristo. Ele foi bondoso conosco, providenciou um cordeiro perfeito para morrer em nosso lugar. A misericórdia de Deus também está expressa na cruz de Cristo. E a fidelidade de Deus também está expressa na cruz de Cristo. A promessa que Ele fez a Abraão de dar uma descendência para Abraão é mantida de pé com Cristo morrendo na cruz do Calvário. Está ali, meus irmãos, olhe para a cruz de Cristo. Tem uma vida centrada na cruz de Cristo. E aí você vai encontrar todos esses atributos de Deus expressos ali na mensagem da cruz. E aí você terá gratidão, cada vez mais gratidão. Para finalizar, irmãos, eu quero trazer algumas aplicações desse texto. Primeiro, esse salmo ele deixa muito claro que não devemos nos reunir como igreja para assistir o culto, mas sim para cultuar. Já viu aquele papo, as pessoas falam, hoje eu vou lá na sua igreja assistir o culto. Chega, dói o ouvido quando você ouve isso. Irmão, só vai para assistir? Dá vontade de fazer um outro convite, né? Vamos para cultuar. Não vai para assistir, não. Muda esse vocabulário, não é para assistir. Ninguém vem aqui para assistir. Apesar que às vezes, por vezes, a nossa postura é de quem está assistindo, né? Os irmãos estão aqui cantando, e eu já frisei, eles estão aqui para nos conduzir,
Mas aí a gente acha que eles estão aqui para cantar por nós, né? Cantai por nós aí, irmãos da equipe de louvor. E eles estão aqui cantando, abrindo a boca, o irmão está ali, ó, ensaiaram a semana toda e a gente está aí. Espectador do culto, sabe? Está aí, ó. Aí o irmão está tentando bater palma, vamos. Aí o irmão está lá, o outro está batendo palma certinho, o outro está. É assistindo mesmo o culto, irmãos. E aí quando o pastor fala, irmãos, os nossos irmãos aqui não estão para cantar por nós. Eles estão para nos conduzir no louvor. Cantem com eles. A gente projeta letra aqui para os irmãos cantarem, mas aí tem irmão que... A máscara agora é difícil, né? Saber quem está cantando ou não. Mas vai passar essa onda de máscara, calma. Uma hora vai acabar esse trem, não sei, mas vai. E aí vai ficar bem exposto quem está cantando ou não. Mas irmão, fica tranquilo, irmão. Isso é assistir culto, meus irmãos. Isso não é cultuar, é assistir culto. Os nossos irmãos do louvor aqui, eles não são estrelas, eles não estão aqui apresentando um show para a gente. Estão nos conduzindo. Então, meus irmãos, a verdadeira adoração, ela contém envolvimento e não mera observação passiva. A gente tem que se envolver com o culto. Eu costumo dizer, meus irmãos, que o nosso culto ele é muito rápido, é 1h30 só. Está acabando ali, ainda tem 10 minutos para dar 1h30. O pastor está enrolando no sermão já para ver se dá 1h30. Que nem isso não dá. Mas é uma agonia, irmão, não dou conta. Não... Muda isso, irmãos, por favor. É para o bem de vocês. É o rei que nós estamos adorando. O grande rei, que está entronizado, que é rei sobre todos os reis. Inclusive é rei das nossas vidas. É ele, meus irmãos. O nosso corpo, exteriormente, internamente, ele deve estar envolvido na adoração. Nós precisamos fazer isso para não nos tornarmos como aqueles que Jesus descreve, usando as palavras do profeta Isaías. Lá em Marcos 7, versos 6 e 7. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. A gente tem que tomar cuidado com isso. Também, meus irmãos, é muito importante termos os elementos corretos no culto. Eu frisei logo no começo, na introdução. E a gente se preocupa muito com isso. A igreja presbiteriana, ela tem um princípio regulador do culto. É aquilo que Deus prescreve que nós inserimos no culto. Às vezes as pessoas falam, mas por que lá na igreja presbiteriana não coloca outras coisas? Porque a Bíblia não prescreve. As outras teologias, elas trabalham assim. Se Deus não proíbe, pode. Mas aí pode tudo, pode tudo. O pastor está pregando aqui uma pista de skate aqui, o irmão, os jovens fazendo skate aqui. Porque a Bíblia não proíbe. Eu nunca achei na Bíblia falando assim, ó, não porás pista de skate no culto. Você não acha? Então pode tudo. Aí algumas igrejas falam, não, mas isso é para atrair o jovem. Meus irmãos, se o evangelho não atrai, você pode fazer a Disney aqui, você pode montar o que for aqui na igreja. Nada vai manter esses jovens aqui na igreja. Se o evangelho não atrai eles e o mantém aqui na igreja, nada mais vai fazer com que eles fiquem na igreja. Pode até chamar alguns dias para ficarem aqui, alguns meses, mas depois vão cansar também. Se não inovar, vão cansar. Mas sem postura, meus irmãos, também fica difícil. Os elementos são importantes, mas junto com os elementos tem a nossa postura. Se prepare então, meus irmãos, no decorrer da semana, para cultuar o Senhor publicamente no domingo à noite. A gente só tem um culto público aqui na igreja no decorrer da semana. Quarta-feira a gente tem um estudo, a gente tem momento devocional. Sexta-feira a gente tem reunião de oração, tem momento devocional. Escola dominical a gente faz um momento devocional, mas culto mesmo, com todos os elementos, com todas as partes, é somente no domingo à noite. Mas se prepare, meu irmão, no decorrer da semana, para que você possa vir e cultuar o Senhor. Faça o seu culto individual no decorrer da semana, faça o seu culto familiar, porque isso vai implicar na sua postura aqui ao adorar o Senhor. Se prepare também, meus irmãos, fisicamente para adorar o Senhor. Tem gente que chega aqui, eu tenho falado muito porque acontece, muito.
8h20. 8 horas já tinha gente dormindo. Pleno domingo. Se vai dar sono aqui no culto, se está difícil com sono, meu irmão, tenta dormir no decorrer do dia, domingo. Aqueles que não trabalham, tenta dormir um pouquinho à tarde, se preparar, para chegar aqui 1h30 mesmo de culto. É uma levada mesmo, 1h30. Culto ao Senhor. Então se prepare fisicamente. A gente precisa se preparar fisicamente também para adorar o Senhor. Espiritualmente, claro. Por isso que a gente faz culto individual, deve fazer o culto familiar, deve ler a palavra do Senhor no decorrer da semana, mas se prepare também fisicamente. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente não prepara essa viagem antecipadamente? Não é uma preparação? Tem alguns que até vai, não, deu uma doida aqui, eu vou viajar. Pronto, entra no carro, vai para onde? Não sei, qualquer lugar. E aí anda. Mas o indicado é fazer uma preparação. Culto também funciona dessa forma, se prepare fisicamente. Domingo é o dia do Senhor. Se prepare para estar aqui à noite, com vigor para adorar o Senhor. Eu sei que tem gente que trabalha no domingo, aí fica realmente difícil. Mas a não ser que você não trabalhe no domingo, descanse no decorrer do dia para estar aqui com vigor para adorar o Senhor. Fala para a sua família, olha, 1h30 que eu vou dedicar firme para adorar o Senhor. Seja aqui com vigor para adorar o Senhor. A nossa postura no culto, meus irmãos, ela é essencial também na adoração. E a gente tem perdido isso de vista no decorrer da nossa caminhada. Não é vir só por vir. Não é participar só por participar. Não é assistir. Não venham para assistir o culto. Venham para cultuar ao Senhor. Venham para cultuar ao Senhor. E tenham postura no culto ao Senhor. Não é a mim que vocês estão cultuando, não é os presbíteros, não é a equipe de louvor, é o grande rei que vocês estão cultuando. Façam valer 1h30 o culto que vocês estão prestando ao Senhor e o culto que eu estou prestando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém ou amém? Amém, né? Vamos orar então, mais uma vez? Pai querido, nós rogamos ao Senhor por tua misericórdia, para que o Senhor nos auxilie, nos ajude, ó Deus, a termos postura correta, quando nos reunirmos como igreja para o culto público, para o culto de adoração ao Senhor. A tua palavra nos ensina que nós precisamos cultuar o Senhor com alegria, nós precisamos adorar o Senhor com reconhecimento, sabendo quem o Senhor é, mas nós também precisamos adorar o Senhor com gratidão. Nos ajude, ó Deus, a nos prepararmos no decorrer da semana, espiritualmente, fisicamente, para que no dia do Senhor nós possamos cultuar o Senhor da maneira que seja melhor e agradável ao Senhor. Que nós possamos entender, ó Deus, que nós estamos diante do Rei, do Senhor das nossas vidas. Que teu Espírito Santo, ó Deus, aplique essa palavra ao nosso coração. E que uma vez que ela for aplicada, nós possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Somente aquilo que veio do Senhor, meu Pai, que o teu Espírito Santo aplique no coração de cada irmão. Para que nós possamos viver, colocar em prática a palavra do Senhor na nossa vida. E que no ano de 2022 nós possamos prestar cada vez mais um melhor culto e uma melhor adoração ao Senhor. É no nome de Cristo, Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero dar aqui alguns avisos. Primeiro, próximo sábado, às 19h30, nós teremos aqui na igreja, na quadra, o aniversário do Davi, netinho do nosso irmão Paulo, da irmã Cirila, do presbítero Paulo, da irmã Cirila. Então, eles convidaram toda a igreja, próximo sábado, às 19h30, tá bom?